Olá, olha só, como eu acompanho crianças que nasceram prematuras para avaliar o seu desenvolvimento do ponto de vista neurológico, uma queixa que eu tenho recebido com muita frequência por parte dos pais dessas crianças é quando alguém do entorno faz algum tipo de comparação utilizando a idade dessa criança com o seu peso ou seu tamanho, que em geral são menores, porque são prematuras, ou ainda alguma habilidade do desenvolvimento motor que essa criança não tenha adquirido, e realizam comparações com crianças que nasceram no tempo, crianças que nasceram a termo. E isso tudo gera muita angústia, muita preocupação por parte dos pais, que passam a se indagar: será que meu filho vai se desenvolver da forma adequada? Será que meu filho vai andar? Então, para que a gente não faça essa confusão e não gere angústia para quem está cuidando dessas crianças, é importante a gente entender que o desenvolvimento dessas crianças a gente avalia de uma forma diferente e que elas, de fato, têm menos idade do que aquelas crianças que nascem no tempo. Para a gente entender um pouco disso que eu estou falando para você, vamos pensar que uma gravidez, uma gestação, ela tem duração média de 37 semanas até quase 42 semanas e que a maior parte das gestações se resolvem, a criança nasce próximo a 40 semanas de gestação, que isso corresponde a 9, 10 meses de gestação. Então, quando eu tenho uma criança prematura, para eu entender se o desenvolvimento dela está adequado ou não, a primeira coisa que eu preciso saber é encontrar a idade gestacional. A idade corrigida dessa criança, na verdade. Como é que eu encontro essa idade corrigida dessa criança? Que essa idade corrigida, ela é diferente da idade legal, da idade de nascimento. Então, para eu encontrar a idade corrigida e avaliar o desenvolvimento da criança, eu preciso saber que ela deveria ter nascido próximo a 40 semanas e encontrar qual foi a idade, a duração da gestação, da gravidez dessa mãe. Então eu vou usar um exemplo para você. Digamos que chega hoje, aqui no meu consultório, uma criança em que a gestação, a gravidez da mãe, durou só 28 semanas. Ela nasceu com 28 semanas. A gente sabe que ela deveria ter nascido para ser considerado uma gestação a termo no tempo com 40 semanas, mas nasceu com 28 semanas. Então, 40 semanas, que é a idade que ela deveria ter nascido, menos 28 semanas, que é a idade que ela nasceu, a gente encontrou um intervalo de 12 semanas. Esse intervalo de 12 semanas quer dizer que ela nasceu 12 semanas antes do tempo e deveria ter ficado essas 12 semanas no útero da mãe. E 12 semanas correspondem a 3 meses. Ou seja, essa criança que chegou hoje aqui no meu consultório, que nasceu com 28 semanas, ela nasceu 3 meses antes do tempo. Então vamos supor que essa mesma criança hoje, ela já tenha 6 meses de vida, de nascimento. Como eu já encontrei esse intervalo que ela deveria ter ficado na barriga da mãe e saiu antes, que foram de 3 meses, e eu sei que a idade dela hoje são de 6 meses, isso quer dizer que 6 meses menos 3 meses que ela deveria ter completado dentro do útero, são só 3 meses. Então, se essa criança tivesse nascido no tempo, hoje, ela teria só 3 meses de vida e não 6 meses. Então, isso é a idade corrigida. Por que isso é importante? Porque quando eu vou avaliar desenvolvimento, tanto de peso quanto de tamanho e marcos motores, eu vou esperar que essa criança ela esteja compatível com a idade de 3 meses e não de 6 meses. Então, muito provavelmente, essa criança vai estar firmando o pescoço agora, ela está começando a trocar objetos de uma mão para outra, e que se ela tivesse nascido no tempo e tivesse 6 meses de vida, ela deveria estar começando a querer sentar. Então, eu não vou dizer que essa criança, com 3 meses de idade corrigida, e que ainda não senta,
está atrasada. Não, pelo contrário, ela está adequada para a idade corrigida. Então, por isso que é importante a gente entender isso antes de comparar, porque não devemos comparar crianças que nascem antes do tempo com crianças que nascem no tempo. São situações distintas. E esse tipo de comparação gera angústia, gera preocupação nos cuidadores, já que essas crianças, ao nascerem, uma boa parte delas necessitaram de cuidados mais intensivos, já trouxe bastante angústia e preocupação a sua internação para a família. Então vamos ter um pouquinho de cuidado nas nossas análises, que podem ser equivocadas. No próximo vídeo, eu vou continuar esse bate-papo com você, vou falar um pouquinho mais de prematuridade, vou trazer quais são os principais danos do ponto de vista neurológico, que quem nasce prematuro está vulnerável. Não deixe de acompanhar, aguardo por você. Até lá!